Bom, como eu disse pra vocês, nessa missa negra, o Michael encontra então essa mulher que vai apresentar pra eles os dois nerds, né? Que um deles é o Evan Pierce e tal. Gente, eu não lembro nem o nome desses dois rapazes, porque é mencionado acho que uma vez, você só sabe se você for lá pesquisar os nomes. E o que vai adiantar se quando vocês assistirem, vocês não terão os nomes deles também. Vocês vão ficar ali, vocês vão ouvir uma vez e vai ser muito insignificante. Acontece que eles são donos de uma empresa, como eles mesmos disseram, que não é milionária, sabe? É trilionária, sei lá, é muita grana. E eles são uma das pessoas mais ricas e fazem parte da cooperativa. E aí a gente vai entender também o que é a cooperativa. Bom, os dois em uma conversa com o Michael, eles dizem que a cooperativa são as 100 pessoas ali mais ricas e influentes, as mentes mais tops ali do planeta, que fizeram seus pactos ali também com o diabo para conseguirem coisas maiores ali, seriam famílias extremamente ricas, pessoas extremamente influentes, e ele diz que essas pessoas comandam as guerras, as armas, o entretenimento, os seus pensamentos, os seus desejos, tipo, tudo que você quer, existe ali um foco para poder, então, você sempre está fazendo o que eles querem que você faça. E ele diz que eles chamam de cooperativa para não chamar do verdadeiro nome, que seria então Illuminati. Seria mais ou menos isso. Eu acho bem clichê essa parte, mas vamos lá. E que ali, eles também eram pessoas que trabalhavam horas e horas e horas e ninguém dava valor até o dia que eles fizeram esse pacto. E no pacto envolvia a empresa e também, tipo, usar, né, aquele pó branco sem ter overdose e sempre estar com uma atriz diferente ou uma modelo super bonita como as modelos da Victoria's Secret. Enfim, acontece isso, eles contam aí e a gente vai conhecer também quem é a Venable. A Venable, ela sempre esteve com esses garotos. Ela não é mencionado se ela fez ou não o pacto, mas ela sempre esteve com os garotos e eles, assim, abusam bastante dela. Ela que vai levar as porcarias pra eles, marcar os encontros com as vadias e tudo mais que vai acontecendo. E vai ter um momento que o Michael vai chegar e vai dizer quem ele é, os meninos vão duvidar e ele vai fazer com que a amiguinha que tá lá com eles, né, se divertindo, pegue fogo. E aí ele vai provar quem ele é. Tudo bem, e aí os meninos começam então a, né, depois de contar tudo, saber tudo e ter certeza de quem ele é, dizem ali, ele diz que ele precisa de uma ajuda e eles falam que pode ajudar. Ele diz, eu perdi uma pessoa que eu amo muito e eu quero trazê-la de volta. E eles são de uma empresa de robótica e são eles que vão criar então a robô tão querida lá, então, pro Michael, com todas as lembranças, só que quando chegar o período em que o planeta basicamente vai se acabar, ela também não vai lembrar do Michael para a própria proteção dela. E ele exige, então, ali, que ela lembre de tudo, mas nesse período não vai lembrar. E aí o que vai acontecer? Quando ele consegue trazer ela de volta, vocês lembram da promessa que ele tinha feito. Quando eu conseguir ela de volta, eu vou achar o clã de vocês e eu vou matar todo mundo. Ele tinha prometido isso para Cordelia. Só que ele precisava saber direito como entrar, a localização e tudo mais. Ele já tá com a robô, e a robô tem ali uma arma, assim, meio que na mão, assim, então, tipo, sai atirando e tal. E ele tem aquele poder, então, de queimar a alma, né, das pessoas e fazer com que não tenha mais como buscá-las, elas deixam de existir. E nesse momento, quem acaba, então, que é uma pessoa que usa o poder do voodoo para poder, enfim, vender feitiço de amor, esse tipo de coisa, que é, então, a Dinah Steves, que está lá no posto 3 lá. E quem vai ajudar o Michael a chegar até as bruxas é a Dinah. Então a Dinah vai levar ele até lá e, enfim, ele vai matar todas as bruxas que estão lá. Todas. Só vai sobrar a Cordelia, a Myrtle, a Madison e também a Mallory. E eles vão ali fugir para aquela região ali do pântano onde tem a cabana da Miss Day. Quando chega na cabana da Miss Day, eles começam então já a arquitetar o que vai ser feito. A Cordelia percebe que não tem como trazer as meninas de volta, então no ato desesperado ela quer fazer o feitiço de reverter o tempo, voltar no tempo para poder ter as meninas de volta. Só que eles tentam isso com a Mallory. E a Mallory vai, aquela famosa, né, parte ali que é muito legal até, que eles voltam então ali 100 anos para o dia em que teve a morte ali dos Romanov, que seria então a Anastácia, uma bruxa que tentou fazer um feitiço de proteção, não teve força suficiente porque ela era a única bruxa, e a Mallory ela vai até aquele momento para ver se ela consegue ajudar a Anastácia
e assim alterar o destino. Seria mais ou menos isso. Seria um teste ali, como se fosse assim um aquecimento. E é feito dessa forma. A Mallory consegue encontrar a Anastácia, só que o feitiço não funciona. E a Mallory volta bem, assim, já com saindo sangue dos olhos e tal, bem mal mesmo, dizendo que ela precisa voltar. Resumindo, o feitiço não funcionou, mas a Myrtle diz que funcionou sim, porque afinal de contas ela conseguiu estar há 100 anos atrás e voltar. Ela não conseguiu alterar, mas ela conseguiu pelo menos fazer a viagem, já era alguma coisa. Bom, daí pra frente, né, como elas sabem que praticamente a existência delas está quase se acabando, elas decidem então que elas precisam escolher alguém para ficar com... Precisam de 2 pessoas ali para poder ajudar a permanência das bruxas a continuar existindo. E essas 2 pessoas seriam a Coco e a Mallory. A Mallory porque seria a próxima Suprema. E a Coco porque tinha dinheiro, influência do pai que garantiria lugares no bunker ali, naquele posto 3, para poder se livrar da explosão que a Cordelia já tinha tido várias e várias premonições e também se proteger do Michael. Para isso, elas fariam um feitiço onde elas mudariam a personalidade delas, elas esqueceriam que elas eram bruxas, viveriam uma vida que elas não sabiam, enfim, não tinha nada a ver com a vida que elas viviam no momento, mas protegeria elas. Ao mesmo tempo, elas conseguiriam ficar num bunker e não lembrariam quem era, mas no momento certo, se elas conseguissem voltar, elas fariam elas lembrarem de quem eram e assim poder ter uma luta justa, então, com o Mike. E aí, tudo bem, ela faz esse feitiço, né, e a Coco, ela fica muito amiga da Mallory, e a Mallory depois ela pisa pra caramba, né, na Mallory, mas ela era muito amiga da Mallory, sim, antes de, enfim, fazer esse feitiço aí pra esquecer quem elas são. E por isso que a Mallory, quando ela tava no posto, que ela era uma cinzenta e tal, ela tinha ali algumas coisas e era isso que o Michael queria saber. Porque ele sabia que tinham fugido algumas bruxas, só que ele não conseguia lembrar, ele achou que com a explosão todas teriam morrido, só que não morreram. E quando ele viu a Mallory, ele sentiu que tinha alguma coisa errada. E por isso que ele permitiu então que as maçãs fossem envenenadas e todos fossem mortos, porque assim ele eliminava pelo menos ali a dúvida dele, se ela for uma bruxa já vai morrer aqui. Depois desse feitiço já passa a Madison, levando elas de Uber, como motorista de Uber, levando elas até o salão de cabeleireiro do Gallant. Então, você vai percebendo assim que já está naquele momento em que tudo vai acontecer ali, depois da explosão e tudo mais. E a Madison leva elas até lá e vê num ônibus o rosto da Dinah Steeves, mostrando ali que ela vai ter mais uma temporada no talk show que ela tinha perdido. Então ela mata a charada que o Michael encontrou a casa, porque quem deu ali todas as instruções foi a Dinah, e justamente havia sido mesmo. E elas querem puni-la, né, a Madison e a Myrtle, mas a Cordelia diz que ela vai ter o momento certo de fazer isso. Bom, nessa hora a Myrtle ainda faz ali um último reparo, afinal de contas ela precisa garantir que essas bruxas vão ficar juntas em um mesmo local. É quando ela invade ali aquela empresa de robótica e conhece a Venable. E quando ela conhece a Venable não deixa ela falar com os garotos, porque é com ele que ela quer falar, com eles, né, que ela quer falar. E ela vira e sussurra, meio que dá uma desmaiadinha assim na Venable e diz que púrpura é a cor da realeza. E é por isso que depois a Venable não consegue explicar, porque tem uma hora que perguntam pra Venable, mas você é cinzenta ou é púrpura? Ela diz, eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu sou a cabeça de tudo isso. Mas ela não consegue se definir, por quê? Ela se sentia tão inferior, ela era uma pessoa tão inferiorizada que ela nunca poderia ser uma púrpura. E é meio que a sugestão que a Myrtle joga, tipo, na cabeça dela, tipo, que a púrpura é pra realeza. Então ela não se sente assim, ela nunca iria se sentir. E ela não sabe por que isso ficou na mente dela, mas foi assim que ela dividiu as coisas no posto 3, os púrpuras e os cinzentos. Bom, então aí o que acontece? A Myrtle tá lá, mas ela tem um motivo de estar lá. Ela quer saber o que vai acontecer. Isso já tinha tido uma reunião com os Illuminati ali, dizendo que você, fulano de tal, tem uma ilha não sei onde lá, das Maldivas. Você ali pode fazer um bunker ali, um posto para poder salvar tantas pessoas. Você, outro fulano de tal, acabou de comprar uma ilha não sei onde lá. Também dá para fazer e esses lugares vão ficar protegidos da radiação. Afinal de contas, quem ia fazer tudo era eles mesmos. Só que quem foi sugerindo também essa destruição do mundo e meio que uma reconstrução foram os meninos, porque os meninos comandavam o robô.
E o robô, ele obedecia o robô, ele meio que às vezes esquecia que era um robô que estava ali, e sim, ali é a Metis. Então ele pega e começa a obedecer tudo que ela fala. E aí eles decidem então que vão fazer mesmo essa explosão e começam a organizar tudo. Só que aí tem um problema. A família da Coco comprou mesmo 4 lugares, eles fazem parte daquilo, só que ela precisava que eles ficassem juntos, então ela vai lá e ela mexe, ela meio que dá uma enganada nos meninos, a Myrtle, né, sendo a Myrtle fantástica, maravilhosa, tudo de bom. Ela começa a mexer ali no painel onde ficariam as divisões, quem ficaria em cada lugar, e coloca as meninas juntas no posto 3. Que seria um posto que elas saberiam também que ficaria bem guardado, porque era lá que o Michael ia guardar o robô dele, então ele queria um lugar bem fortificado. E por isso que a robô acaba lá, porque ele sabe que lá vai ser um lugar protegido e que ele vai acabar retornando depois. E é nesse momento que a gente vê então que é por isso que todas estão juntas, porque a Myrtle que fez isso, mexeu na listagem ali e colocou elas todas juntas. Então aí tudo bem, passa tudo isso, então faz-se o feitiço, as meninas são colocadas ali um tempo antes para ter uma vida como se elas não soubessem quem são e acabarem no posto 3. Mas aí a gente se pergunta, mas por que a Dinah tá lá, né? Porque a Dinah traiu as bruxas e tal, tudo bem, teria um castigo. Só que aí depois a gente vai descobrir o porquê, né? Porque depois elas vão trocar. O que vai acontecer? Primeiro vai ter aquela cena que vai ser uma das cenas que todo mundo curtiu demais, que foi quando a própria Cordélia procura a Dinah Steeves antes do ataque para falar com o Papa Legba. E ela quer pedir para o Papa Legba, porque o Papa, ele é o responsável, então, pelos caminhos ali entre os vivos e os mortos, né? Ali o véu entre os vivos e os mortos, e ela quer que ele facilite para que ela passe e mande a alma do Michael para o inferno e que ele conduza ele até o inferno, que ele não consiga mais sair de lá. E ele diz que para fazer tamanho sacrifício, ele ia pedir alguma coisa. E ele está com a Nan. Lembra, gente, a Nan, ela tinha sido morta ali e acabou ficando com o Papa. E ela é tão feliz com o Papa que ela não quer voltar. E ele diz que é tão bom ter uma filha que ele queria mais e que ele queria a alma das meninas, ali das bruxas. E ela diz que não. Só que depois parece que o Papa, ele faz um acordo com ela porque ele tinha ficado muito irritado com a Dinah. E ela diz o seguinte pro Papa, que se ele der a Marie Levu, ela entrega a Dinah. E é isso que vai acontecer, e por isso a Marie Levu vai aparecer no final, porque ela vai acabar fazendo essa troca. Quando a Dinah chega e, enfim, esfrega na cara das bruxas que está do lado do vencedor, elas dizem que o papel dela lá não é esse, o papel dela é morrer para ser entregue pro Papa, para que enfim, né, a Marie Levu volte. Bom, então todos os preparativos estão feitos, todas as divisões estão feitas para, enfim, né, o grande ato final, que seria o fim do mundo, tá? E aí, quando isso acontecer, vão passar esses 18 meses que as bruxas que sobraram, então, porque depois da Coco ficou só a Madison, a Myrtle e a Cordélia. Elas ficam ali e se enterram ali, ficam dentro da terra enquanto tudo acontece, até que elas vão enfrentar o Michael. Bom, e aí vive um problema, porque o que acontece? Quando começa essa parte de enfrentar o Michael, cara, você imagina que assim, tudo... Primeiro que quando eu vi aquela cena, né, da Mallory transformando a flor, mudando a flor de cor, depois transformando em borboleta, você fala, meu, vai ter muito efeito especial nisso aqui. E não, assim, foi uma coisa muito... Foi muito pobre aquela cena. Você vê ali aquele enfrentamento e ele diz para as bruxas, vocês se curvem a mim que eu poupo a vida de vocês. E obviamente elas não iam aceitar aquilo, e ela diz que o pai dele esqueceu de contar uma coisa, que para destruir o mundo primeiro é preciso destruir as bruxas. A Cordélia fala isso pra ele. E ele diz que vai destruir todas. Meu, o cara, ele queimava, tipo, pessoas, almas, tipo, o cara, ele era, sabe, ele meio que olhava para as pessoas voavam e tal, e você não vê nada disso, sabe, tipo, nada. Com um feitiçozinho, a robô explode praticamente, ele fica lá todo sofrendo. A Madison, que não é boba nem nada, já pega aquela arma. E aí você pergunta, tá, tudo bem, pegou a arma, ela vai pegar a arma, ela vai disparar no Michael, vai fazer uma porrada de coisa, e o Michael vai ficar ali, né, caído, mas não morto, vai ficar só caído ali.
E aí a gente se pergunta, tá, mas onde entra a magia no meio disso? Porque você não vê nenhum tipo de magia. Quem conseguiu tentar ali fazer uma magia que acaba voltando é quando é contado ali o plano que foi ali pra Dinah, que é quando ressurge então a Marie Laveau. O que acontece? Marie tenta fazer ali, porque o Michael começa a perseguir. A Coco e a Mallory, elas começam então, meio que uma luta pra tentar lembrar quem elas são. E principalmente a Mallory, ela tem muito problema, ela não consegue lembrar quem ela é. Aí nessa hora, gente, é tudo muito rápido, assim, são 3 segundos e você fica, oi? É mais ou menos isso. Por quê? A Madison vai pegar e vai começar a atirar com o próprio braço ali da robô no Michael. O Michael cai e as bruxas explicam que ele não vai ficar parado ali muito tempo. E ela diz, ela é a primeira a se sacrificar. E ela diz o seguinte, ela vai e também diz, vai embora, salva ela, né? Salva a Mallory, enquanto eu seguro ele aqui. Ela é a primeira a se sacrificar. Nisso todo mundo começa a fugir. E o que acontece? Quando chega no andar superior, quem aparece? O Brooke, gente, aquele namorado da Coco, vai lá e dá uma facada na Mallory. A Mallory começa a morrer ali, virar o olho e tal. E você fica pensando, cara, cadê? Tipo, cadê? Não tem feitiço. Aí, nessa hora, aí a Myrtle vai, queima o Brooke, beleza, tal. Aí a Marie Laveau, ela tenta segurar o Michael com feitiço do voodoo, dizendo que ela é a maior bruxa que não sei o que. Gente, durou 5 segundos. Ele simplesmente enfiou a mão no coração dela. E enquanto isso, a Coco vai com uma faquinha de nada, tipo, enfia nas costas dele. Enfim, acabam morrendo as duas. E ele passa, só que aí a Mallory eles estão num desespero total, a Myrtle e a Cordelia, porque a Mallory está morrendo mesmo, assim, já tá começando a ficar com o olho todo branco, assim. E a última esperança seria então a Mallory, até que tem uma hora que a Myrtle fala, né, a icônica frase pra Cordelia, querida, nós estamos fupi. E aí a Cordelia, ela toma uma atitude que ela chega, fica cara a cara com o Michael e é assim, uma cena assim incrível, porque ela vai dizer na cara dele que ele é um garoto mimado e que ele é um só, mas que as bruxas são uma legião. Na minha opinião, pareceu mais assim uma coisa tipo, mais apocalíptica do que o próprio filho do capeta, né? Legião. Quem é você? Legião. Enfim. Aí ela pega a faca que tá na mão do Michael, ela puxa com magia, isso, usou magia pelo menos, e acabou então enfiando no próprio peito. Ela se mata, porque quando uma Suprema morre, todos os poderes dela vai para a próxima. E aí seria uma chance da Mallory voltar à vida. Bom, o corpo dela vai cair, o Michael vai ficar puto, porque o Michael queria matar ela, e é nessa hora que nós pensamos, o que vai acontecer com o Michael? Nada. Todos os poderes voltam para Mallory. A Mallory, ela vai afundando numa banheira e quando a gente percebe, é 2015 de novo. Ela me voltou no tempo e ela está de novo no primeiro dia em que ela chega na academia da senhorita Hope Show. Ela trouxe as bruxas de volta porque ela acaba, então ela traz a Misty Day de volta. Misty Day, né? Voando. Traz a Misty Day de volta porque, afinal de contas, como ela acabou com a semente do mal, é assim que eles dizem, ela acabou ganhando favores com o Papa. E o Papa acaba devolvendo, então, ali a Misty. Parece que ela teve a oportunidade também de trazer a Madison, mas ela deixou a Madison presa, assim, no inferno pessoal dela, tá? Que são ali as bruxas que o Michael tinha trazido ali para provar que ele era bom o suficiente para fazer o teste. E aí ela dá a entender que depois ela vai tirar a Madison de lá, mas ela vai deixar a Madison sofrer mais um pouquinho. A Madison, agora voltando aqui Madison, tá? Primeiro, eu achei que o final da Madison não foi bom, não foi legal. Por quê? Foi um final, assim, totalmente fora do esperado para tanta coisa que a Madison fez. A Madison que foi até a Mother House, a Madison que descobriu muita coisa ali, foi a primeira a se sacrificar. E de repente nessa hora não acharam que ela merecia ser uma das primeiras a sair do inferno. Tipo, não importa. Ah tá, ela fez um monte de coisa, mas também tentaram consertar a situação do Tate. Por quê? Agora eu vou vir com a parte assim que eu acho que vocês devem estar pensando, você esqueceu. Não. O que acontece? Quando ela está lá, e a gente sabe que a Madison, ela é uma pessoa assim bem sensível. Ela percebe a agonia do Tate e da Violet e ela se sensibiliza com aquilo. Ela chega e fala para Violet que a Violet precisa mudar o ponto de vista dela, enxergar as coisas como realmente são.
e sopra alguma coisa no rosto da Violet. E do lado de fora da casa, depois também de avisar que então o clã das bruxas comprou a casa e que ninguém mais vai atormentar eles, a gente vê a cena finalmente do Tate beijando a Violet. Seria o final perfeito. Então ela ainda teve aí esses cuidados. Teve a Moira, que ela deu um bom destino para a Moira, onde ela podia ter sido, sei lá, só prendido ali o espírito da Moira em algum lugar. Então ela fez muita coisa bacana e de repente ela não teve. Tipo sabe, ela não merecia estar lá. Quando todas elas acabam fazendo alguma coisa que não é tão legal. Mas tudo bem, essa parte, assim, eu achei que foi demais, assim, de não ter... Voltar no tempo já foi, basicamente, você pegar toda a série e você anular. Porque se ela voltou os 3 anos e meio lá, 4 anos, voltou para 2015, tá? Então você pensa, bom, o que rolou aqui? Aí passa o quê? Passa a Queenie dizendo que vai pro hotel, lembra? A Queenie ia ver lá, acho que era um show, uma feira, eu não sei, e se hospeda no Cortez. E a Mallory diz pra ela não fazer isso, pra ela se hospedar em outro lugar, dá várias desculpas e convence a Queenie, então, aí pra outro canto. Aí ela diz que vai pra Van Nuys e tal, e acaba não indo pro Cortez. Então assim, ela nunca esteve no Cortez e ela nunca alimentou a Ramona na batalha ali quase que final com a Condessa. E aí a gente começa a pensar, bom, a gente pensa e também a própria Mallory, porque ela fala o seguinte, ela fala que ela não vai conseguir saber tudo o que mudou, né? Porque afinal de contas ela não está em todos os lugares ao mesmo tempo. E ela volta tudo e ninguém lembra, gente, do que aconteceu. Ninguém, só ela. Só a Mallory sabe tudo o que aconteceu e que elas voltaram no tempo. E ela vai pensando em tudo isso. Só que aí a gente pensa também que tudo aquilo que aconteceu, o final super, hiper bonitinho, né, da Violet com o Tate, que sinceramente ele pode não ter feito aquilo com a mãe, mas o cara, enfim, né, ele era um monstro, né, um psicopata, mas tudo bem, vamos lá, vamos seguir o baile. E aí vai, enfim, destruiu tudo, acabou tudo, a Moira continua presa na casa, quer dizer, tudo que teve de legal e também de não tão legal não existiu. Ninguém nunca existiu. Então, foi basicamente isso. Nada daquelas coisas existiram. É como se naquele momento a temporada não tivesse existido. Porque tudo volta, enfim, àquele dia. E aí ela vai explicando que nada é destruído e que a guerra do bem contra o mal sempre vai continuar. Só que antes de, enfim, aparecer na academia, tem o final do Michael. O final do Michael é um final, assim, incrível. O Michael, ele morre de um jeito que você fala assim, não é possível. Ele simplesmente para, eles entram no momento em que ele mata o padre. E a Constance entra e pega ele ali, né? E começa a esculhambar com ele, dizendo que ele é um impostor, que usou ali o corpo do neto dela e vai... Aquele jeito, né? Enfim, Constance de ofender uma pessoa, vai destruindo ele. Até que tem uma hora que ele gruda na garganta dela, ela diz, me mata, por favor, me faça esse favor. E ele não mata, e ela começa a basicamente estapear ele ali, chama ele de covarde, dizer que ele sempre foi um covarde. Nisso ele foge que nem um rato e acaba na rua, quando um carro vai e atropela ele. E ele acaba na rua, então, sendo atropelado por um carro que volta, passa por cima dele de novo de ré e depois, por último, passa de novo. E aí, quem é a pessoa que está dirigindo? A Mallory. E a Mallory faz isso antes de ir para a academia, então ela garante que ele está morto. Só que vai ter uma cena em que ele vai pedir pra ir pra casa. Ele não quer morrer na rua. Ele sabe que se ele morrer na casa, ele vai ficar com o espírito dele lá. E aí é quando a Constance olha pra ele e manda ele para o inferno. Que ela nunca ia colocar ele na casa, que enfim, ela pretende ficar ali quando ela vai morrer. Porque ela não está mais morta. Se voltou para 2015, ela nunca fez nada, nunca aconteceu nada. E ele morre nesse período. Então, gente... Sinceramente, foi, na minha opinião, uma série muito legal de encontrar todo mundo, mas ao mesmo tempo, cadê, né? Depois nada acontece. Foi incrível ver o Papa, ver as bruxas, ver todo mundo, mas no final, essa volta no tempo foi muito ruim. E só queriam um segundo round com as bruxas, que foi o que acabou virando esse apocalipse. Eu acho que era mais fácil ter feito aí uma temporada com as bruxas, teria sido muito mais interessante. E aí a gente vê também o seguinte... Lembra do que a Mallory falou? Nada se acaba de fato, apenas se transforma. A gente vai encontrar aquele casalzinho sem sal, sem açúcar, que é o Timothy e a Emily, se encontrando em 2020.
E ali tendo um romance, desse romance um filho, uma vida e tal. E quando o menino tá com 4 anos, a gente vê a mesma cena que termina então a Mother House, que é então o Michael, né, sentado numa cadeira com uma babá morta lambendo os dedos. Eles também tinham tido um bebê que estava ali por volta dos seus 4 anos e quando eles chegam em casa, depois de um passeio, o menino está sentado com as mãozinhas sujas de sangue, tem a babá morta ali. Então a gente vê que na verdade a genética dos dois seria própria e por isso foram escolhidos pelo grupo para dar a vida ali para um anticristo ou um novo anticristo. Aí a gente se pergunta, o Michael, ele era o anticristo ou ele era o escolhido para poder montar ali todo um esquema para que um novo anticristo viesse ao mundo e por isso a Venable tinha proibido ato de cópula no posto 3, porque talvez ela pudesse saber ali que a genética dos dois poderia dar naquilo. Será que teria como? Não sei. Eu sei que termina dessa forma, com os magos, com aqueles magos ali, com os 3 reis magros do Satã, indo buscar a criança, tá? Para levar embora, só que dessa vez pequenininho, levando a criança embora. Aí você já vê o céu vermelho, os corvos ali no, né? Enfim, no céu, a casa começando a ficar quente e o menino então, ali dá a entender que é entregue ali para aquelas pessoas vão criá-lo desde cedo. Agora, não sei ali se vai ter uma nova temporada depois futuramente com esse menino, então, sendo o novo anticristo ou de repente o verdadeiro anticristo, seria mais ou menos isso. Eles dão a entender que a genética dos dois são muito únicas, né? Quando eles retiram eles ali para levar para o posto 3, eles não tendo pago nada, não pagaram nada, eram pessoas pobres. E a genética era muito importante para repovoar o planeta, mas eles não explicam por quê. Então, o único motivo que a gente entende é garantir que teriam ali pessoas que poderiam dar à luz ali a uma nova semente. E ninguém nunca disse que o capeta ia ter um filho só, não é verdade? Enfim, ninguém sabe. E como o Michael acabou ali, né, tendo o fim dele, nada impede que então o novo aí apareça, ressurja. Fato é que quando se faz essa viagem no tempo, tudo na série vai mudar. Então, tudo que aconteceu nesse período de 3 anos e meio da série passa a não existir. Então, a gente começa a pensar que a Condessa tá viva, que, bom, tudo isso, né, que a Violet nunca ficou com o Tate, que a Moira continua presa na casa e que tudo que aconteceu no final nunca aconteceu. Por incrível que pareça, a gente pensar de forma clara, essa viagem aí no tempo fez com que basicamente nenhuma temporada existisse aí nos seus finais ou até mesmo suas temporadas inteiras. Não foi só nessa temporada do Apocalipse, não. Essa foi a temporada, né, a 8ª temporada de American Horror Story. Eu basicamente, assim, eu curti bastante a Volta das Bruxas, achei legal, mas acho que o tema Apocalipse, acho que não tinha sido ainda o momento de trazer aí, enfim, o fruto aí, né, dessa união aí do Tate com a mãe da Violet para como anticristo. Acho que não deu liga aí, não foi pra frente, né, gente? Bom, o cara era o anticristo, você não viu nada ali, você viu as bruxas com tantos poderes, nenhum poder desse foi usado, tipo, gente que queimava a alma, de repente, tomando facada. Então, assim, foi uma temporada, assim, que mais evidenciou as bruxas e as personagens que a gente mais curtiu na série. E eu já deixo aqui pra vocês e digo, bom, dessa série, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram e também o que mais decepcionou vocês. Na minha opinião, o que mais me decepcionou, por incrível que pareça, foi a Moira, o final da Moira. Eu fiquei muito triste por, nessa volta do tempo, enfim, não mostrar se a Moira teve o final que teve ou se voltou tudo e ela continuou presa na casa. E não, eu não faço nenhuma questão que o Tate fique com a Violet. O Tate é um psicopata e não importa, porque isso pode gerar pensamentos do tipo, bom, fulano não é uma pessoa tão boa, mas eu vou ficar com ele porque ele pode se redimir. É o tipo de redenção que não é muito saudável para as cabecinhas, né, dos seres humanos. Mas é isso que eu vou deixar aqui. Coloquem aqui também para mim nos comentários se vocês, obviamente, pensam como eu, ou têm uma outra visão, ou têm alguma explicação. Claro, gente, essa é a minha visão da série, vocês vão ter a de vocês. Estou super aberta para ouvir e, claro, quiserem corrigir qualquer nome ou qualquer coisa, fiquem à vontade. Afinal de contas, gente, é uma série super complicada e que eu também não consigo guardar o nome de todo mundo, não. Isso aqui vai de memória, então me perdoem aí qualquer erro, qualquer coisa, fica aberto aqui, pode me ajudar, pode completar.
e eu vou gostar bastante. Vamos fazer bombar esses vídeos, essas playlists que eu vou trazer a próxima temporada, 1984, agora na próxima quarta-feira. Eu espero que fique bom, porque eu tô super curtindo assistir essa série. Eu quero convidar vocês também para assistir. Se já tá assistindo, comenta aqui embaixo também. Bom, eu vou nessa, vou descansar a minha voz, que eu já falei demais, e vamos agora nos preparar para nos ver aí na sexta-feira com Sextas Assustadoras. E eu espero que vocês fiquem todos bem nesse meio de semana. Um beijo e até um próximo vídeo. Fui!